Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folguem o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém, queridos. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor nesta hora. Vamos chamar pela manifestação da presença de nosso Deus, de nosso Pai, aqui em nós, na vida dos irmãos, das irmãs, para que Ele possa acolher nosso culto, possa acolher a nossa adoração. Então vamos curvar nosso rosto, vamos orar ao Senhor nesta hora. Você mesmo, clame ao Senhor, faça a sua oração, clamando pelo Senhor, para que Ele venha e receba o nosso cântico, o nosso louvor, o nosso tributo, a nossa oferenda, a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós clamamos nesta hora, nós invocamos o Teu santo nome, nós clamamos pela manifestação, Pai, da Tua graça, do Teu amor, da alegria que vem do Senhor, Pai. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Tu és o nosso Deus e não há outro. O Senhor não é ídolo, o Senhor não é um monumento, não, o Senhor é uma pessoa que age. Tu és o nosso Deus, Deus vivo, Deus altíssimo, que está aqui conosco, que nos ouve no nosso clamor e fala conosco, que fala aos nossos corações. Tu és o nosso Deus que por amor deu seu próprio Filho para nos salvar, para nos resgatar, para nos reconciliar contigo, para fazermos parte desta tua família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. Sim, Pai, nós oramos. Agradecemos ao Senhor, porque Tu estás aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Nós vamos agora, talvez você não falou boa noite ainda, oi, professor que está aí perto de você, eu quero convidá-lo então a fazer isso. Vamos sair do nosso lugar e vamos nos saudar, nos cumprimentar na graça e na paz de Jesus. Amém.
Queridos, pode sentar e abram a Bíblia, quem trouxe Bíblia, no Salmo 32. Vamos ler do 1 ao 5. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em seguidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Amém. Meus irmãos, nosso Deus é perfeito. E por ser perfeito, a revelação da sua palavra nos diz que o pecado nos separa de Deus. Mas pela misericórdia dele, nós temos a possibilidade, através de Jesus Cristo, pelo sangue derramado naquela cruz, de, em nos arrependendo e pedindo pelo perdão dos nossos pecados, sermos lavados, purificados e limpos, e a partir daí podemos nos achegar a Ele de mãos limpas. Vamos fazer isso agora neste momento. Eu convido você, a quem puder se ajoelhar, quem puder se ajoelhar e a confessar os seus pecados. Coloque diante de Deus aquilo que te incomoda através da ação do Espírito Santo. Arrependa-se e clame pelo perdão dos pecados. Pai querido, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas, Pai, e como igreja, Senhor, eu clamo para que nós possamos deixar o conforto das mesmices, Pai, e enfrentarmos os desafios da mudança de atitudes, mudança de comportamento, que nos levam a nos aproximarmos cada vez mais de Ti. Senhor, perdoa-nos como igreja, quando nos omitimos, Pai, de viver segundo a Tua palavra, de Te buscar e de proclamar a Tua palavra. Lava-nos, purifica-nos, Pai, para que nós possamos Te adorar e Te louvar de mãos limpas, Pai. Agradecemos a Ti pelo perdão dos nossos pecados, pela Tua misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, graça e paz, igreja. Vamos passar para o nosso tempo de louvor através de cânticos. Convido a igreja a se colocar em pé. Lá fora está chovendo, está um pouquinho frio, mas graças a Deus nós temos uma igreja bem confortável. Sabe que uma vez fomos fazer uma missão no Paraguai? Não sei quem aqui teve a oportunidade de ir, uma cidade chamada Lambaré. E nós fomos numa igreja lá que ela era formada por 3 lonas. Uma lona de cada lado, uma lona em cima. Mas o povo não se portava muito com a lona não. Se estava chovendo, se estava calor dentro daquela lona, o pessoal ia lá fervoroso e foi uma experiência muito legal. Aqui, graças a Deus, a gente tem um pouco mais de conforto que isso. Mas não vamos deixar que esse conforto nos transforme em meros espectadores do culto. Vamos ser parte do culto, através do tempo de louvor, através do tempo de oferta, na ministração da palavra, que possamos realmente ter o nosso coração no culto, a nossa mente focada em louvar, em adorar, em receber o que Deus tem para nós nessa noite. Amém? Com alegria vamos louvar a Deus.
nos dá vitória, a rocha que nos sustenta. És a nossa salvação, não podemos nos calar, cantamos. Grande é o teu amor e grande é o teu poder, pra sempre o louvor oferecemos a ti, com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais, o louvor oferecemos a ti. Louvamos a Deus com as nossas palmas. Nós queremos te adorar, nossos corações mostrar. Teu amor nos resgatou, somos teus, és nosso Deus. És a nossa salvação, não podemos nos calar, cantamos. Grande é o teu amor e grande é o teu poder, pra sempre o louvor oferecemos a ti, com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais, o louvor oferecemos a ti. Aleluia! Nosso louvor para Deus. Nós queremos te adorar. Nós queremos te adorar. Nossos corações prostrar. Teu amor nos resgatou. Somos teus, és nosso Deus. Somos teus, és nosso Deus. Somos teus, és nosso Deus. Grande é o teu amor e grande é o teu poder, pra sempre o louvor oferecemos a ti, com todo o nosso coração, por tudo o que és e muito mais, o louvor oferecemos a ti. Recebe, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vamos cantar que o nosso Deus é santo. Santo, Santo, poderoso, quem que há de vir? Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quem que há de vir? Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és, Santo, Santo Deus tu és. Santo, 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 poderoso, quem que há de vir? Deus da glória,
tão digno, eu me prostro a ti. Declaramos santo, 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 poderoso, Ele que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. A glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. 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 Aleluias. Aleluia. Aleluia. Ele é bom em tudo aquilo que Ele tem feito. E a nossa igreja, nossos irmãos, nossa família tem passado por momentos bons. Tenho certeza que o pessoal que está retornando do encontro de casais tem inúmeras bênçãos para contar, histórias de coisas que aconteceram lá. E na nossa vida pessoal também nós temos as nossas vitórias. Tem gente nascendo nessa semana, bênção para a nossa igreja, e vitórias profissionais. E nós louvamos a Deus pelas vitórias. Mas às vezes a gente passa por situações difíceis também, situação de luta, que as coisas saem um pouco mais difícil do que a gente espera. Mas nós louvamos a Deus também no tempo de luta, porque nós sabemos que Ele é conosco, nós sabemos que Ele conhece, e nele está a nossa confiança. Amém? Aleluia. As bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso
sol brilhar em mim. Quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Nós te bendiremos, Senhor. Nós te bendiremos, Senhor. Nós te bendiremos, Pai. Nós te bendiremos nas aflições. Nós te bendiremos, Senhor. Nossa igreja bendirá o teu nome, Pai. Nós te bendiremos, Senhor. Aleluia, Pai. Nós te bendiremos, Senhor. Morrestes numa cruz por nós. Nós bendiremos o teu nome. Nós bendiremos o teu nome, Senhor. Nós bendiremos o teu nome, porque o Senhor tem feito boas coisas em nossas vidas, Pai. Nós bendiremos o teu nome, porque nos resgatou do pecado, nos resgatou das trevas, Pai. Nós bendiremos o teu nome. Nós bendiremos o teu nome, Senhor. Nós bendiremos, Pai. Nós bendiremos. Nós bendiremos. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Vem nesse lugar, Pai. Enche a tua igreja da tua presença, Pai. Vem, Espírito Santo, e sopra o seu sopro nesse lugar, Pai. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra.
o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Deus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração nessa noite, Pai. Pai, nós estamos aqui porque nós te amamos. Nós estamos aqui porque nós amamos estar na tua presença, Pai. Nós estamos aqui porque nós amamos receber a tua palavra. Nós amamos render a ti o nosso louvor, Pai, que brota sincero do nosso coração nessa noite, Deus. Continua falando com os teus filhos, continua falando com a tua igreja. Recebe o nosso culto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. E nós continuamos o nosso tempo de louvor, de adoração, trazendo ao altar do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, porque Deus é bom, Ele tem nos abençoado também na nossa vida financeira. Enquanto cantamos mais um cântico, convido a igreja a permanecer em pé e cantar conosco. O pessoal que foi para o encontro com Deus conhece bem a música. Amém?
alegria ofertamos, com alegria cantamos. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Darei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Poderoso Deus de salvação, quero estar em tua casa e com gratidão te adorarei. Tua morte a vida me deu, teu amor incomparável. Não há outro que eu queira mais. Pois nada, pois nada, pois nada, pois nada, pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o seu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Tua morte, a vida me deu, teu amor incomparável. Não há outro que eu queira mais. Pois nada separa do amor de Deus. Nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou, ao Deus que me amou, ao Deus que me amou, ao Deus que me amou. E o brado, ao Deus que me amou. Aleluia, Deus, nós te agradecemos, Pai, porque nada pode separar o nosso amor de Ti, Pai, o Teu amor de nós. E nós te agradecemos, Pai, pelo tempo de louvor, te agradecemos por esse culto, te agradecemos, Pai, pelo tempo de oferta. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando esse dinheiro, esse recurso, que seja usado com sabedoria, que seja usado direcionado por Ti. Esteja abençoando, Deus, aqueles que vão administrar. Abençoa, Pai, os Teus filhos que puderam contribuir nessa noite também. Abençoa o trabalho. E Deus, aqueles que não puderam contribuir, aqueles que estão sem trabalho, procurando emprego, que o Senhor possa também estar abrindo as portas para eles, Pai, que o Teu povo possa ser sustentado, que o Teu povo possa se sentir sustentado por Ti. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.
Queremos cumprimentar nossos irmãos e irmãs que estão nos visitando. Você que está pela primeira, quem sabe segunda vez aqui conosco. Terceira vez já deixou de ser visitante, não é verdade? Então você que está aqui a primeira, segunda vez, faz um sinalzinho assim com a mão. Isso. Quem mais? Então, amém. Pastor Cote e a esposa eu vou apresentar daqui a pouquinho. Tá bom? Hoje, em especial, eu recebi um comunicado, nós não vamos ter o culto infantil, mas nem por isso nós vamos deixar de orar com as crianças, não é verdade? Então, quero chamar as crianças para que venham à frente, e os pais que têm neném, né, que está de colo ainda, que venham aqui também, para nós orarmos com as nossas crianças. Podem vir à frente, as crianças, papai e mamãe que tem neném de colo, pode trazer também para a gente orar, para esse momento de oração. Isso. As crianças ficaram tudo em casa hoje, já receberam o recado, né? Muito bem. A igreja estende a mão à frente. Vamos ter esse tempo de intercessão. Pai, em nome de Jesus, nós estendemos nossas mãos e impondo as mãos sobre estas crianças, nós as abençoamos. E que a bênção do Senhor seja com elas e com os seus pais, mães, família, em todos os seus dias. Que elas sejam abençoadas em tudo, Senhor. Recebam e cresçam na graça, no amor e no cuidado de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Pode sentar. Isso. Também queremos aproveitar para avisar a igreja dos nascimentos, né? Nasceu essa semana passada a Isadora, filha do Daniel e da Elise Ortigosa. E pelo jeito, a Elise, né? Daniel, daqueles são bem ativos, né? Porque esse final de semana, foi um final de semana bem dinâmico, bem agitado. Nós tivemos aqui o nosso encontro da Confederação de Juvenis. Então, os juvenis, os adolescentes, representando as diversas regiões da Igreja Metodista no Brasil, são 8, estavam em cerca de mais ou menos 50, 60 juvenis de fora. Aqui no final de semana ficaram hospedados aqui, o nosso pessoal envolvido na recepção, na preparação de alimento e tudo mais. Tivemos um culto que foi uma festa ontem à noite, né, Tiago? E a Eli já estava aí junto com o neném de uma semana no colo, né? Eu falei, Elise, e a dieta? Não, eu faço com ele a dieta, tudo bem. Deus abençoe, amém? Né? E nasceu esse final de semana, eu acho que sexta-feira, a Clara, filha do Tiago e da Paulinha, né? Netos do João e da Sueli. Queremos louvar a Deus pela vida dessas crianças que nasceram, amém? Nós temos alguns avisos, a Laís vai dar um aviso, eu vou dar um outro aviso aqui. A MEI, Associação de Mulheres Evangélicas Intercessoras, vão estar sexta-feira aqui em nossa igreja, às 14h30 para a reunião mensal delas de oração e intercessão. Pode vir, Laís. Então você, mulher, está convidada a estar aqui sexta, às 14h30, para participar deste encontro de oração da AMEI. Graça e paz, amada igreja. Estou mais uma vez aqui para fazer um convite para a segunda edição do Buffet de Sopas da AMAS. Vai ser no próximo domingo, após o culto. Nós vamos continuar, nós íamos reduzir a quantidade do cardápio, mas decidimos fazer novamente os 5 tipos de sopas, os mesmos que tiveram na primeira edição. Ou seja, só para deixar vocês com uma aguinha na boca, e aproveita para se despedir do frio, que assim esperamos que vai ser o último final de semana com frio, né? Então, não perca esse buffet de sopas para fazer essa comemoração da chegada da primavera e despedida do inverno. Então, nós vamos ter o capelete, caldo verde, feijão, a eslava e a canja. Tá? Também vai ter aquele pão caseiro delicioso, que a Lucimara sempre faz, inclusive a sopa e os acompanhamentos com muito capricho. Quem já esteve sabe como foi bem servido e pretendemos melhorar ainda mais. Okay? Então, eu só gostaria de pedir que os irmãos do conselho que estão com os bloquinhos de convite, né, Ju, por favor, fique em pé, o Fabinho,
a Dani Vitese, seu Flávio. Aí tem... Eu também vou estar com o bloquinho, só que hoje eu não tenho, mas durante a semana também você pode procurar na Secretaria da Igreja. O Charles também está vendendo, a Marta, a Iraci. E também vamos ter alguns no dia para a venda, mas a gente vai dizer que vai estar um pouquinho mais limitado. Então, não perca, nos procure no final do culto e compre. Nós também vamos ter, para quem não quer tomar sopa aqui ou quer tomar e levar para congelar, nós vamos ter também embalagem para viagem. Tá? Então, esse valor dá direito a 2 potinhos de 500 ml. Para você depois degustar em casa também ou levar para alguém que não pôde vir, ok? Então, eu agradeço desde já a colaboração e a participação. Obrigada. Obrigado, Laís. Eu ouvi dizer, Laís, que na primeira edição faltou. Dessa vez vai sobrar. Não faltou, veio mais gente do que vocês esperavam, né? Isso, tá bom. Isso mesmo, gente. Por que eu fiz esse comentário? Porque esse pessoal tem uma mão para cozinhar fantástica, né? E fica muito bom. Fica muito bom, graças a Deus. Os casais que participaram do encontro de casais estão aqui, fiquem em pé um pouquinho. Vamos ver. Gente, esses são os guerreiros. Amém? Esses são os guerreiros. Foram 58 casais, né, tio? Eram 56, acabaram aparecendo mais 2, né? Então, 58 casais. E tivemos um encontro muito abençoado esse final de semana. Vocês perceberam que foi bem dinâmico, bem ativo, né? Louvamos a Deus pela vida destes casais, pelo que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Queremos ter agora também, queridos, um momento de oração. Vou chamar o Rodani para estar aqui conosco orando. E o Batista me deu uma informação que eu não sabia, viu, Rodani? Eu gostaria que nós pudéssemos orar sobre isso também. Foram 2 explosões, Batista, isso? 2 homens-bombas numa igreja protestante no Paquistão. Se explodiram, então, lá dentro e morreram ali 25 irmãos e irmãs nossos na fé. Gente, como nós já temos comentado aqui alguns domingos, é um tempo de nós estarmos orando. E orarmos e clamarmos, não só pela nossa nação aqui, mas estarmos clamando pelas nações no mundo e por este tempo que nós estamos vivendo. Amém? Então, o Rodani vai estar fazendo essa intercessão, esse clamor, nós vamos orar juntos. Vamos orar também pela vida do João Pedro, né, Tiago? Isso, Grazi, né? O sobrinho deles, ele vai ter que fazer uma série de exames amanhã, pelo que a Flora passou para nós, ele está com uma infecção muito forte, e há uma suspeita, inclusive, de câncer, é isso? Qual a idadezinha que ele está agora? 11 meses. Vamos clamar a Deus, amém, queridos? Pelo vida do João Pedro, e esse momento, você lembrando de alguém que chegou para você e pediu para você estar orando, é uma oportunidade para nós, como igreja, estarmos orando. E para orar, nós vamos ficar em pé agora, porque agora nós vamos entrar em batalha de oração, né? E vamos clamar, vamos buscar Deus, que opera milagres em nome do Senhor Jesus. Só lembrando que, não sei quantos estiveram no culto com o Bispo Richard, a oração, quando nós oramos, as palavras que vêm à nossa mente, quando nós clamamos, é aquilo que sai do nosso coração. Então, nós vamos fazer um clamor nesse momento. Então, nós vamos orar por todos esses pedidos, porque eu creio que o nosso Deus não é o Deus que fez, é um Deus que faz maravilhas. Vamos orar então. Pai querido, a Tua palavra diz que o Senhor é alto refúgio para aquele que está oprimido, para aquele que está em aflição, para aquele que está passando tribulação. A Tua palavra diz que o Senhor é aquele que nos coloca no seu recôndito, no recôndito da Sua presença, naqueles momentos mais difíceis, Senhor. E nós queremos que o nosso Deus é o Deus que tem todo o poder nos céus e embaixo na terra. E nós invocamos o nome que é sobre todo nome, e nós temos a autoridade por Jesus Cristo, para nesse momento, junto com a Tua igreja aqui reunida, Senhor, colocar todos esses pedidos. Começamos, Senhor, pela vida do pequenino Pedro, Senhor. Ó Deus,
nós queremos colocar e repreender todo esse mal, Senhor, seja o que, aonde estiver alojado, toda essa suspeita de infecção, nós queremos, em nome de Jesus, Pai, repreender essa infecção, repreender este mal. Queremos também que o Senhor esteja agora com a Flora, a tua serva, Senhor, com certeza tem passado momentos de aflição, de angústia, Senhor, mas nós cremos que servimos um Deus que nos pede para sempre confiar em qualquer situação. E nós confiamos no Senhor e confiamos na provisão de Deus sobre a vida desta família, sobre a vida desse pequenino. Senhor, também nós recebemos essa notícia agora, lá no Paquistão, onde alguns irmãos da fé, Senhor, pagando o preço, perderam as suas vidas, Senhor. Nós vemos que a igreja do Senhor tem sofrido perseguição, mas é uma igreja que não se esmorece, mas é uma igreja, e isso nos anima, Senhor, ainda mais, a irmos, porque vale a pena seguir a Jesus, e nós temos certeza, Senhor, que essas vidas, que esse sangue que foi derramado, Senhor, vai trazer ainda, muitas vidas vão, Senhor, vão conhecer a Jesus Cristo, porque o preço que eles pagaram, Senhor, meu Deus, isso nos anima, isso mostra que nós também precisamos de ação, precisamos, ó Deus, interceder, Pai, que não haja um retrocesso, mas que a fé daquele povo, Senhor, seja ainda mais aumentada, Senhor, porque nós estamos num país, Pai, e agora olhamos para a nossa nação, ó Deus, onde nós temos pedido pelo nosso Brasil, Senhor, pedimos que a justiça de Deus se faça nessa nação. Nós queremos realmente ver uma nação abençoada, mas para que vermos uma nação abençoada, nós temos que orar para que aquilo que está errado, Senhor, venha à tona, toda a corrupção, tudo aquilo que não está de acordo com a Tua palavra, Senhor, isso seja revelado mesmo, Senhor, para que nós possamos experimentar nessa nação a bênção, a plenitude da bênção do Senhor sobre a nossa nação, Senhor. Nós oramos por uma sociedade mais justa, por um mundo mais justo, mas nós somos chamados para fazermos a diferença, Senhor. Nós somos chamados como igreja, Senhor, para fazermos a diferença e não nos conformarmos com este mundo, Senhor. Por isso, eis aqui a Tua igreja nessa noite reunida, Senhor. E nós oramos, e nós clamamos, e nós intercedemos, Pai, para que sejamos uma igreja vibrante, uma igreja que ora, uma igreja que não vai se esmorecer diante da batalha, Senhor, porque nós somos uma igreja que marcha e marcha para frente, porque nós temos o nosso general de guerra, e o nosso general de guerra é Jesus Cristo, e é Ele que está à frente, é Ele que nos motiva, e Ele, Senhor, que está aqui nesta noite, com certeza, para receber a nossa adoração, para ouvir as nossas orações, porque Ele é o nosso intercessor diante do nosso Pai. E nós oramos crendo que as nossas orações já estão respondidas, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode sentar, querido. Eu vou pedir para o Mateus vir, então, rapidinho aqui, Mateus. Você está aí atrás? Vem rapidinho. Você. Vamos orar pela vida do Mateus. Mateus faz um tempão que está aqui conosco, mas ele está indo embora para Atlanta, né, Mateus? Ele não quis deixar o pastor Ednei e a Fabi com a família sozinho, então ele quis ir atrás, né? E ele vai para estudar, ele vai fazer um mestrado, vai para ficar junto um tempo com o papai, com a mãe, com irmãos que estão por lá, né? Eu vou chamar o Tiago. Cadê o Tiago? Vem cá, Tiago. Tiago é o nosso presidente dos jovens, para nós estarmos orando pela vida do Mateus. Quer dar um tchau para a igreja? Na verdade, não sei nem o que falar. Eu acho que faz 5 anos que eu vim para Curitiba. Eu vim de um jeito que, na verdade, hoje eu tive uma despedida na casa do Fabinho, né? A gente fez um churrasco lá. Estão me ouvindo? Então. E como a Cris falou, lá 5 anos atrás, meu pai pregou aqui, quando eu acho que eu tinha acabado de chegar em Curitiba, e ele pediu para a igreja cuidar de mim. E isso aconteceu. Há 5 anos eu vi um respaldo assim das amizades e que eu vou levar com a vivência agora que eu vou para os Estados Unidos, depois na China, tal, para essa vivência do mestrado. Vou levar muito o que aconteceu comigo nesses 5 anos, de perceber que no meio de confusões que a gente tem e qualquer outra coisa que a gente tem dentro da igreja, a gente percebe que isso só acontece porque a gente realmente é uma família. E às vezes dói porque é família. Porque se não fosse família, a gente não estaria nem aí, certo? Então isso é uma coisa que eu vou levar. Vou levar o carinho da Metodista Central de Curitiba
teve nesses 5 anos comigo. Obrigado, gente. Amém. Estenda a sua mão para o Mateus. Deus Pai, nós te louvamos, Pai, nós te adoramos pela vida do Mateus. Nós te agradecemos, Pai, pelo tempo que ele passou conosco, pelas experiências que passamos juntos. E Deus, nesse momento que ele está nos deixando, que ele está indo para essa nova empreitada em sua vida, nós pedimos que o seu Espírito Santo esteja na frente dele, esteja dando a direção, esteja orientando. E Pai, que o Senhor esteja protegendo ele nas viagens e que esse mestrado seja para a honra, para a glória do Teu nome, Deus, que ele possa ser luz nas cidades por onde ele passar, nas salas de aula por onde ele sentar, e que, para a glória do Seu nome, ele possa crescer profissionalmente e possa, quem sabe, um dia voltar e abençoar essa igreja de novo. Pedimos em nome de Jesus, abençoa o Mateus, abençoa a sua família. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quero convidar para que venha aqui então o pastor Cote, sua esposa Raquel, por favor, Raquel. Vamos recebê-los com aplauso a Jesus. Amém. Bem forte, amados. Por favor. A Raquel é pastora também ou não? Ela é pastora também ou não? A pastora Raquel e o pastor Cote, né? Eles são da Jocum, eles têm um ministério que tem sido muito abençoado e abençoador. E eles estiveram conosco desde sexta-feira, ali no SESC, em Caiobá, como vaso de honra nas mãos de Deus, para derramar da sua palavra, né? Tanto ministrada quanto compartilhada nas conversas, nos momentos de comunhão. É uma alegria recebê-los aqui conosco nessa noite, a liberdade, a presença do Senhor para compartilhar em nome de Jesus. Vocês estão em casa, essa é a casa de vocês. Amém? Amém. Obrigado, querido. Amém. Muito bom estar aqui. Como o irmão que está em Atlanta, como é que chama? Mateus. Às vezes tem parte da família da gente que a gente não convive, mas a gente sente como um nervo, né? A gente entra, nunca viu, mas sabe que faz parte da gente, não é verdade? É assim que a gente sente quando a gente entra numa igreja, que às vezes a gente nunca entrou no prédio, mas a gente sabe que é parte do corpo da gente. Então é muito bom estar aqui e sentir essa parte viva dentro da gente. Obrigada por estar aqui, gente. Amém. Pode ficar aqui debaixo mesmo, não tem problema não. Amém. Amém, queridos, boa noite para todos, graça e paz para o seu coração. Então, só apresentando um pouquinho melhor, meu nome é Marcos, sou casado com a Raquel, somos casados há 27 anos, moramos aqui vizinho de Curitiba, né, em Almirante Tamandaré, quer dizer, Curitiba, né, e trabalhamos com a Jocum, né, e tivemos esse grande privilégio de estar no encontro de casais esse fim de semana. Realmente pudemos aprender muito com os casais lá, né? Foi um tempo bem precioso. Mas vamos então compartilhar a palavra. Curva um pouquinho a sua cabeça, né? Vamos colocar esse tempo diante de Deus. Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Mais uma vez queremos reafirmar que a nossa suficiência vem de Ti, Deus, e entendemos que a sua palavra não é a espada de um pregador, mas é a espada do seu Espírito. Por isso, Senhor, transforma-nos pela renovação da nossa mente, que possamos experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade em todas as coisas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de compartilhar um versículo, aliás, 2 versículos a princípio, né, com você. João capítulo 15, versículos 7 e 8. São palavras do próprio Jesus,
não é? Quando ele, ensinando aos seus discípulos, ele fala assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, quem pode completar? Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito, não é? E vos será feito. E o versículo 8, Jesus fala assim que nisso é glorificado o Pai, que deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça. Não é? Então, eu gostaria de compartilhar um pouquinho com você sobre frutificação. Não é? E nesse texto, Jesus ele está deixando uma chave muito importante, na verdade, é uma chave não só para a gente, para nos tornarmos frutíferos, mas também um caminho poderoso na oração, não é? Porque ele resume nisso: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Ou seja, isso vai alinhar nossa oração com o coração de Deus e nós vamos ver realmente resultados tremendos, não é? Então é interessante que Jesus está mostrando a importância de não pulverizarmos os nossos esforços. Muitas vezes nós temos essa tendência, aquele ativismo religioso, ministerial, corre daqui para lá, não é? Mas Jesus ele ensina sobre isso, sobre a importância dessa focalização. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, a partir disso, realmente nós, sem muito esforço, realmente nós vamos começar a glorificar a Deus produzindo frutos, não é? De certa forma, nós nunca vimos uma árvore fazendo força, o galho fazendo força para dar um fruto, não é? A partir do momento que o galho está ligado na árvore, realmente a seiva vai correr por ali e a frutificação vai ser algo natural. Então, eu acredito que algo realmente fundamental quando a gente pensa em frutificação, crescimento qualitativo, crescimento quantitativo, tem a ver com o nosso relacionamento devocional com a palavra de Deus. E, sinceramente, às vezes eu gosto de falar sobre isso porque eu preciso de confessar que eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, de manter essa dependência da palavra de Deus. Não é? Não só, sempre tem uma certa resistência para a gente desenvolver um relacionamento devocional com a palavra, e como também aquela dependência de sermos guiados pelo Espírito Santo, guiados pela palavra de Deus no nosso íntimo, não é? Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, não é? E é interessante que quando nós começamos a desenvolver um relacionamento devocional com a palavra de Deus, isso nos amadurece, daí realmente vem um guiar do Espírito, a nossa vida espiritual começa realmente a funcionar de uma maneira muito prática, não é? É interessante porque quando a Bíblia fala sobre filhos, né, tem duas palavras no grego para filhos: tecno e ruios. Tecno é o filho, o filhinho, o cordeirinho, a pessoa nova, neófita, mas ruios é o filho maduro. Então a Bíblia fala assim que os filhos de Deus, a palavra aí é ruios, são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, não é? E essa realmente é a grande expectativa de Deus. Eu creio que nós vivemos um momento na igreja que nós precisamos de um crescimento, assim, um crescimento mais qualificado, não é? Eu penso que um ingrediente que tem faltado em muitos modelos de crescimento de igreja é exatamente uma ênfase no nosso relacionamento com a palavra de Deus, não é? Eu sempre digo assim que antes de um grande reavivamento tem que acontecer um grande reabibliamento, não é? Não existe reavivamento sem reabibliamento. Nós precisamos de reencontrar esse lugar de relacionamento diário, devocional com
a palavra do Senhor. Assim, me impacta muito também quando Josué estava diante daquele enorme desafio de conquistar a terra de Canaã. Na verdade, eram povos que estavam debaixo do julgamento de Deus. Depois de aproximadamente mais de 400 anos de tolerância, não é? Quando a iniquidade dos amorreus foi subindo, foi se elevando até chegar nos céus. Então chegou num ponto que Deus realmente foi julgar aquele povo, levantou a nação de Israel com esse propósito. Então Josué estava diante de um desafio enorme, porque quando ele chegou diante daquela terra, ele percebeu que haviam ali inimigos, povos terrivelmente belicosos, que habitavam em cidades fortificadas, muradas, muros até os céus. Haviam lá os ancestrais de Golias, uns gigantes, né, com 3 metros de altura, 6 dedos em cada mão. Então, diante de tudo isso, Josué talvez tentando se preparar psicologicamente para aquela guerra, mas ali em Josué, capítulo 1, versículo 7 e 8, você lembra que Deus fala com Josué? Olha, Josué, sê forte e corajoso. Mas é interessante, porque Deus não falou que ele tinha que ser forte e corajoso para brandir a sua espada, não é? Ou usar a sua lança contra os inimigos e guerrear contra aqueles povos. Mas Deus falou, seja forte e corajoso para meditar no livro dessa lei dia e noite, para que você possa guardar aquilo que eu estou te mandando fazer, você possa obedecer essas coisas e, a partir disso, eu vou te dar a vitória. Não é? Então, é interessante que o que a gente percebe hoje, eu creio que não é diferente. O que Deus está buscando, Deus não está procurando pessoas que sejam suficientemente fortes e corajosas para guerrear contra o inimigo, bradar contra demônios, não é? Para ter uma vida religiosa, ministerial muito ativa. Mas Deus está procurando pessoas que sejam suficientemente corajosas para manter um relacionamento devocional com a sua palavra. E se você é suficientemente corajoso, disciplinado para isso, realmente você vai ver muita vitória fluindo pela sua vida. Você vai perceber a diferença entre você fazer a obra de Deus e Deus fazer através de você. Então é interessante que um texto que, assim, explica muito, não é? De uma maneira muito simples, sobre frutificação, é aquela famosa parábola do semeador. Você se lembra? Todo mundo conhece a parábola do semeador. E essa parábola, ela nos é contada nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Não é? E é uma parábola muito interessante, não é? Porque Jesus ele está tratando ali de tipos diferentes de terra. Ele fala então sobre uma semente que caiu à beira do caminho, não é? E a beira do caminho não é um lugar bom para você plantar nada, porque caminho é onde todo mundo pisa, não é? Se você coloca a palavra de Deus num lugar inadequado no seu coração, ela acaba sendo roubada, não é? Ele fala também sobre uma semente que caiu num terreno pedregoso, não é? E ele explica isso, são aqueles que se escandalizam com o sofrimento por amor de Jesus, é aquela pessoa que não tem profundidade. Então, a primeira tribulação que vem, a pessoa simplesmente dá as costas para Deus. Ele fala também sobre uma semente que caiu entre os espinhos e acabou sendo sufocada. Ele fala sobre os prazeres desse presente século, etc. Mas ele também fala sobre uma semente que caiu numa terra boa. E é sobre isso que eu quero falar, a semente que caiu numa terra boa. Porque eu creio que você é uma terra boa, não é? E vamos ver então essa dinâmica da fé, não é? O que a Bíblia nos fala nos 3 evangelhos sobre essa semente que foi semeada em terra boa. Primeiramente, Mateus, capítulo 13, versículo 23. Se você quiser, você pode acompanhar
quando Jesus fala: a semente que caiu em boa terra é aquele que ouve e compreende a palavra de Deus e produz 1 a 100, 60 e 30 por 1. Então, essa é a primeira dinâmica da frutificação. É aquele que ouve e compreende a palavra de Deus. Irmãos, olha, por isso que é muito importante a gente alicerçar todas as nossas iniciativas, todos os nossos empreendimentos, nessa perspectiva que Jesus está estabelecendo: ouvir e compreender a palavra de Deus. Paulo fala assim: não sejais insensatos, mas procurai compreender qual seja a vontade do Senhor. Eu não sei se você alguma vez já se perguntou, não é? Porque às vezes tantas coisas que a gente inicia, corre atrás, batalha, não é? Faz, acontece, e aquilo vira nada. Parece que foi um grande desperdício só. Por que essas coisas muitas vezes acontecem? Uma das respostas, podem ter outras, mas uma das respostas é essa: porque aquilo não partiu de um discernimento, de um entendimento concreto da palavra de Deus, especificamente para as nossas vidas, não é? Então é muito importante a gente entender essa dinâmica de ouvir e compreender a palavra de Deus. É aquele que ouve e compreende. Você lembra ali em Lucas, no capítulo 5, quando a Bíblia fala sobre aquela pesca maravilhosa, não é? Jesus estava ali na praia, haviam 2 barquinhos, ele pede para eles se afastarem um pouco, ele ensina por um bom tempo, e depois ele fala para Pedro: Pedro, olha, vamos em direção ao mar alto e vamos lançar as redes. Você lembra o que Pedro falou? Jesus, olha só, rapaz, nós já tentamos pescar a noite inteira, rapaz, não deu nada, o negócio hoje está complicado. Mas, sobre a tua palavra, nós lançaremos as redes. Irmãos, olha, quando nós começamos a lançar as redes, quando nós começamos realmente a empreender, não é? A dar prosseguimento a iniciativas que partem de um discernimento da palavra de Deus, com certeza você vai realizar uma pesca maravilhosa, não é? Ouvir e compreender. Eu acho muito interessante quando a Bíblia fala ali em Daniel, capítulo 10, versículo 12, quando o anjo aparece para Daniel, e Daniel estava ali vários dias intercedendo pela nação, porque eles estavam realmente num lugar de cativeiro, eles estavam em Babilônia, não é? E Daniel orando, intercedendo, porque ele, examinando os escritos de Jeremias, ele descobriu isso, que o tempo do castigo ali em Babilônia já tinha vencido. Deus tinha falado sobre 70 anos, e ele então estava intercedendo em cima dessa palavra. E o anjo se manifesta a ele e fala assim: Daniel, você é muito amado. E ele diz o seguinte: desde o primeiro dia que você começou a humilhar o seu coração e a compreender a palavra de Deus, são ouvidas as tuas orações, e eu vim por causa das suas orações. Desde o primeiro dia que ele começou a se esforçar em se humilhar e compreender. E por que um homem? Porque Daniel compreendeu a palavra de Deus, o momento profético que eles viviam ali como nação, não é? E ele intercedeu, ele empreendeu a partir disso espiritualmente, a partir de um entendimento espiritual. Por causa disso, toda uma geração saiu de um lugar de cativeiro. Ele mudou a história da sua geração, porque ele foi um homem que compreendeu.
Eu gosto muito quando a Bíblia fala sobre a bênção dos filhos de Isacar. Fala que eles seriam peritos para discernir os tempos. Pessoas que conhecem o momento que está vivendo. Pessoas que entendem realmente a vontade de Deus. Então, essa é a primeira dinâmica para uma vida frutífera. Não é você ficar pulverizando esforços, mas é você concentrar os seus esforços em ouvir e entender. Ouvir e entender. Qual que é a palavra de Deus para a sua vida nesse tempo? Qual que é a palavra de Deus para o seu casamento nesse tempo? Para a sua igreja, para o seu ministério, para o seu chamado? Qual que é o momento profético que você está vivendo? Então, isso vai muito além, gente, de ter uma religião. Isso está falando de uma certa intimidade que nós precisamos de ter através de um relacionamento com a palavra do Senhor. Ouvir e compreender. É interessante que depois, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 20, se eu não me engano, Marcos fala sobre essa semente que caiu em boa terra. E ele fala assim: a semente que caiu em boa terra é aquele que ouve e recebe. Não é? Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Então veja bem que Mateus falou sobre ouvir e compreender, não é isso? Agora, Marcos fala sobre ouvir e receber. Receber. É um passo além. Depois de compreender, nós precisamos de receber. Irmãos, olha só, Deus, Ele ouve a oração, mas Ele responde à fé. Ele responde à fé. Então, às vezes, quando o povo está orando, né? Todo mundo orando, Deus nem se está. Onde está a fé? Às vezes vem um anjo com a pinça, né? Tentar achar assim, onde é que tem fé. Não é verdade? Ele ouve a oração, mas ele responde à fé. Então nós precisamos de receber a palavra. Nós precisamos de corresponder à palavra de Deus com certas atitudes. Eu costumo dizer que fé é você agir à altura daquilo que você acredita. E quando você ouve e recebe, você está liberando também, não é, um tempo de frutificação na sua vida. A gente vê muitos episódios assim na Bíblia, não é? É interessante quando a gente estuda sobre toda aquela provação que Abraão passou, não é? E Abraão, ele entendeu a palavra, não só entendeu, mas ele recebeu a palavra de Deus, que ele seria pai de muitas nações, não é verdade? Não é? Mesmo lá quando o ventre de Sarai já estava amortecido, mas, não é? E depois quando vem aquele filho, Isaque, finalmente o filho da promessa, o filho, não é, que nasceu do relacionamento dele com Sarai, e Deus pede que ele sacrifique aquele filho. E realmente, ali na verdade não foi o sacrifício de Isaque, foi o sacrifício de Abraão, e Abraão foi até o Monte Moriá, não é, em obediência a Deus, não é, porque Deus prometeu a ele que ele seria pai de muitas nações, e Deus tinha falado, em Isaque será chamada a sua descendência, e Deus estava pedindo Isaque. Então ele falou, no mínimo, Deus vai recobrar Isaque das cinzas desse holocausto. Isso é o mínimo que ele vai fazer. E a Bíblia fala que isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu no Senhor. Contra a esperança, ele creu em Deus. O exemplo de uma pessoa que recebeu a palavra. Recebeu. Eu acho muito interessante, quando Jesus havia despedido os discípulos, ele foi para o monte orar, despediu os discípulos ali no barco, eles estavam atravessando o mar de Genezaré, e de repente na quarta vigília, no horário mais escuro da noite,
Jesus vem andando por sobre as águas. Todos nós nos lembramos desse texto. E quando Jesus vem andando por sobre as águas, se aproxima daquele barco, realmente ali foi um pânico, né? Porque todo mundo interpretou a presença de Jesus como uma presença fantasmagórica, não é? E todo mundo apavorado com uma pessoa andando por sobre as águas. E Jesus, então, não é? Ele pacifica a situação, dizendo: não temais, sou eu. E prontamente, então, Pedro vai e fala: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. O cara era meio impetuoso, né? E Jesus disse com Pedro o quê? Vem, vem. Ele disse, vem. E Pedro andou sobre as águas. Não foi bem sobre as águas, ele andou sobre a palavra de Jesus. Não é? Algo sobrenatural aconteceu. Irmãos, quando nós obedecemos, recebemos a palavra e agimos realmente em conformidade à palavra que nós recebemos, nós vamos acionar o poder sobrenatural de Deus. Ouvir e receber. Eu também fico muito impactado com a história daquele centurião que tinha um moço, né, um filho, que estava à beira da morte, enfermo. E é interessante que, naquele momento, Jesus estava ali ministrando, inclusive os fariseus, os religiosos estavam ali. Alguns desses religiosos se aproximaram de Jesus pedindo um sinal, tipo, dá-nos um sinal que você é o Messias. Normalmente, o religioso gosta muito de sinal, né? E Jesus falou: nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o do profeta Jonas, né? Que ficou enterrado, né, no coração dos mares, ele falando sobre a sua ressurreição. Mas de repente chega esse centurião, um romano, e fala com ele: olha, Jesus, socorre, meu moço lá está à beira da morte. E prontamente Jesus falou com ele: não, eu vou com você na sua casa. Mas esse homem falou: não, Jesus, não. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Basta que o Senhor dê uma palavra só, o meu moço vai ser curado. E ele falou: olha, eu sou um centurião, eu obedeço ordens, e eu tenho homens debaixo das minhas ordens. Eu digo a esse, vem, ele vem, eu digo àquele, vai, ele vai. Basta que o Senhor diga uma palavra, e o meu servo vai ser curado. Esse homem não pediu um sinal, pediu uma palavra. E Jesus falou: não tenho achado tamanha fé como a fé desse homem, nem mesmo em Israel. Um homem que recebeu a palavra, um homem que entendia a natureza espiritual da autoridade de Jesus. É a palavra. Irmãos, porque quando Deus libera uma palavra, quem vai impedi-lo? Quando a palavra de Deus vem, nós só temos que compreender e receber. Se você recebe a palavra, você vai produzir a 30, 60 e 100 por 1. E Lucas capítulo 8, versículo, qual que era o versículo mesmo? 15, 8:15, obrigado. Lucas 8:15. Lucas fala assim que aquele que caiu, a semente que caiu em boa terra, é aquele que ouve a palavra, sempre parte do princípio de ouvir, não é? É aquele que ouve e a conserva num coração honesto e bom. Aqui fala que caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém
retém a palavra, guarda a palavra, estes frutificam com perseverança. Então, olha só a dinâmica dessa boa terra. É aquele que ouve e compreende, o que ouve recebe, e Lucas agora fala sobre aquele que ouve e conserva. Ouvir e conservar. Ouvir e conservar a palavra de Deus. É muito importante nós entendermos que as promessas de Deus, elas são alcançadas não só pela fé, mas também pela perseverança, como o escritor de Hebreus muito bem coloca, não é? Pela fé e pela perseverança. Tem muitas palavras que Deus nos dá, que de repente elas não vão se cumprir assim imediatamente, não. Entende? Essa palavra vai nos motivar a passar por um processo que talvez nós não passaríamos se não tivéssemos sendo impulsionados por uma promessa. Aliás, é muito importante você entender a lógica da promessa. A lógica da promessa é essa: é um encorajamento divino. Deus está te premiando, te prometendo um prêmio, para você passar por uma fase que talvez você não passaria se não fosse por esse prêmio. Só que quando você passa por isso, lá na frente, aquele prêmio é quase que insignificante perto da transformação que você sofreu passando por esse processo. É como, por exemplo, você chega para o seu filho, criança ainda, e fala: meu filho, você vê que ele está com um pouquinho, está desmotivado para estudar e tal. Você fala: olha, se você passar de ano, no Natal você vai ganhar uma bike, né? Uma bicicleta. E, obviamente, estimulado pela bicicleta que ele tanto sonha, ele vai se esforçar e tal, superar as limitações, chega no fim do ano, não é? Tem bons resultados na escola, ganha a bicicleta. Agora, o que é uma bicicleta perto do desenvolvimento dele durante todo um ano? A bicicleta não vale nada. Entende? A questão maior mesmo é a transformação que Deus está fazendo nas nossas vidas. É muito importante nós entendermos, gente, não é que nós fazemos a obra de Deus, nós somos a obra de Deus. Nós estamos em construção. Não é? E olha, muitas vezes nós vamos ter que passar por alguns processos que não são fáceis. Nós vamos ter que passar por fases na nossa vida. Não é? Eu já passei por situações assim, rapaz, parece que você está dentro de uma máquina de lavar roupa. E Deus vai tratando e esticando você até além dos seus limites, né? E como Isaías fala: farei de todos os seus montes um caminho. Você fala: Deus, como é que foi bom ter passado, ter enfrentado todos esses obstáculos. Realmente hoje eu sou outra pessoa. Não é? Por isso que é tão importante a gente conservar a palavra de Deus. Conservar. Eu tenho visto concretizando promessas na minha vida que Deus fez para mim há mais de 20 anos atrás. Mais de 20 anos. Muitas vezes a gente pensa: não, acho que não foi Deus que tinha falado aquilo, acho que eu me enganei. E é impressionante como que depois as coisas vão acontecendo. Não é? Impressionante quando você conserva a palavra de Deus. Um exemplo clássico disso é o exemplo de Gideão na Bíblia. A história de Gideão é uma história muito interessante, porque Gideão, primeiro que ele estava vivendo numa das piores fases da nação, não é? Quando a nação de Israel estava subjugada ali pelos midianitas, e os midianitas vinham, invadiam as cidades, os arraiais de Israel, saqueavam as colheitas. Olha, era um negócio terrível. E Gideão era, vamos dizer, como ele falou, na casa dele era o menor de todos, é o que tinha um menor milharal e tal. Mas Gideão era um cara muito consciente daquilo que era dele.
Então ele estava malhando o seu trigo lá no lagar, não é? Escondido, estrategicamente, tipo falando assim: nenhum midianita coloca a mão na minha colheita, não. O que é meu, o inimigo não toma. Então ele estava escondidão lá, malhando o seu trigo, preparando, não é, o seu sustento, e de repente o anjo do Senhor se manifesta a ele e fala assim: homem muito valente. Na hora ele deve ter pensado: não deve ser comigo, né? Porque ele estava escondido, com medo, não é? Homem muito valente. E ali Deus começa a chamá-lo para que ele pudesse reverter aquela situação de cativeiro na nação. E ele então, ele chega para Deus, muito honestamente, ele, não é, vendo as suas limitações, ele falou: Deus, olha, eu preciso ter certeza que é o Senhor que está falando comigo mesmo, não é? Então ali ele chega e fala: eu quero então que o Senhor confirme essa palavra. E ele faz um teste, ele pede: olha, está vendo esse novelo de lã? Amanhã eu quero que o novelo de lã esteja molhado, a terra seca. Chega no outro dia, quando ele pega aquele novelo de lã, não é? E ali ele vai digerindo esse chamado todo, o novelo de lã molhado, ele espreme uma taça de água, e ele começa a perceber: puxa vida, essa palavra realmente é uma palavra séria. Ele vai novamente, ele prova a palavra de Deus. Senhor, não fica com raiva não, mas mais uma vez, eu quero o contrário agora, o novelo seco, a terra molhada. Chega no outro dia, não é? Não tem nenhum problema você provar a palavra de Deus, só que você tem que entender que depois também a palavra de Deus vai te provar, não é? Essa aqui é a questão. Isso é importante, não é? É assim que a palavra de Deus vai esculpindo o nosso caráter. E quando ele então percebe que aquilo era uma palavra de Deus, ele decide, ele não só compreende, recebe, como ele começa a andar na direção daquela palavra. E Deus então fala com ele: toca a trombeta pelos montes de Israel e congrega o meu exército. E ele toca a trombeta pelos montes, e reunindo todo o pessoal, ele consegue em torno de 32 mil homens armados. Só que o exército dos midianitas, que estava acampado ali próximo, eram mais de 130 mil, é o que a Bíblia fala, eram mais de 130 mil. Ele conseguiu 32 mil. Então agora é a vez de Deus. E Deus chega para Gideão e fala: ó, Gideão, isso na versão mais atualizada, né? Gideão, você está com muita gente. Você está com muita gente. Senhor, o senhor não sabe fazer conta? Não, Gideão, que minha matemática é diferente da sua. E Deus fala: você está com muita gente, fala para os covardes irem embora, porque isso é lei de guerra em Israel. Covarde não sai para a batalha, porque ele vai esmurecer o coração do povo na batalha. Então fala para aqueles que estão com medo que eles podem ir embora. Então ele chega: pessoal, atenção, olha, Deus está dizendo o seguinte: quem está com medo está liberado, pode ir embora para sua casa. Diz que 22 mil foram embora. 22 mil. E ali realmente Gideão, não é, provavelmente ele deu uma balançada, mas ele conservou a palavra. Falou: amém, é com esses mesmo, vamos lá. Não é? Tem tempo ruim não, Senhor. Aí Deus fala: ó, Gideão, mais uma notícia, você ainda continua com muita gente. Senhor, acho que ali ele descabelou, né? Senhor, tem misericórdia. Não, Gideão, desce lá no ribeiro.
Aqueles que, quando forem tomar água, não soltar as suas armas, não tirar os seus olhos do horizonte e trouxer água à boca, esses você vai separar. Os outros você pode liberar. Não é? Eu quero realmente, porque Deus não se impressiona com quantidade, mas Deus se impressiona com qualidade. Não é? Com gente que realmente tem o olhar de vigilância, tem o coração apegado à batalha, não é? Nós sabemos, sobraram quantos? 300. Não é? 300. Deus não continuou ali testando ele nesse sentido, mas 300 já era, ainda é muito, porque um com Deus é maioria, 2 é covardia, né? Mas vem a terceira prova, porque Deus fala com ele: olha, a estratégia é o seguinte, vocês vão pegar cântaros vazios, vão pegar uma tocha, vão colocar a tocha dentro desse cântaro, e vocês vão para a guerra, assim. Não é? Quando vocês chegarem defronte do arraial dos midianitas, eu vou te dar o sinal, e você vai dar um grito, dizendo: a espada do Senhor, espada de Gideão, e você deixa o resto comigo. Oh, Deus, olha, rapaz, eu nunca vi isso acontecer em outro lugar, Senhor. Deus, quando a gente vai para a guerra, a gente leva bazuca, canhão, metralhadora, agora cântaro e tocha. Eu vou te falar, para você obedecer certas estratégias de Deus, você tem que ter muita fé. Não é brincadeira. Aliás, na verdade, você sabe qual que é a estratégia que funciona? É a obediência. Sabe qual o modelo de igreja que funciona? É aquele que Deus te mandou fazer. Não se iluda, não é verdade? A gente pode aprender muita coisa com muita gente, mas enquanto a gente não sobe no monte e recebe de Deus o que Ele está mandando a gente fazer, na grande maioria das vezes nós vamos malhar em ferro frio. E Gideão foi daquele jeito. Não sei onde ele arrumou aqueles 300 cântaros, mas ele arrumou. As tochas foram para a batalha. Ele conservou a palavra de Deus. O cara não recuou, não. Ele conservou. Mesmo contra todas as expectativas. Gente, se você for pensar naturalmente, como que um exército de 300 vai guerrear contra mais de 130 mil homens, bem armados e equipados? É um negócio fora de noção. Eu me lembro uma vez que nós fizemos um evangelismo na Micaroa, lá em João Pessoa, foi mais ou menos isso. Nós conseguimos entrar na estrutura oficial da festa, um trio elétrico com 75 mil watts de potência, né? Nosso bloquinho lá, Jesus Bom a Beça, devia ter uns 300. E ali naquela festa, quase 200 mil pessoas. Mas um com Deus é maioria, 2 é covardia. Não é? E foi incrível o que aconteceu, porque quando Deus falou com ele, brada, e ele gritou: a espada do Senhor, espada de Gideão. Eles quebraram aqueles cântaros. A tocha que estava ali, a luz que estava aprisionada nos cântaros, foi um banho de luz sobre o arraial dos midianitas. Por isso que eu falo, que isso é a figura do que, gente? Poder de um quebrantamento. Porque para você obedecer a Deus, tem que ter um coração muito quebrantado. Porque Deus muitas vezes nos dá caminhos de obediência que eles não são muito convencionais, entende? E Deus sabe como tratar com cada um de nós, mas Ele conservou, Ele obedeceu até as últimas consequências, Ele conservou a palavra.
E todo aquele banho de luz que foi sobre os midianitas, a Bíblia só fala que Deus colocou os midianitas em confusão, eles começaram a matar uns aos outros, e no final, todo aquele exército inimigo estava destruído. E Deus mudou os céus que estavam sobre a nação de Israel. Os saqueadores foram destruídos. Os saqueadores da nação foram destruídos. E uma grande vitória se estabeleceu. Porque esse homem não só ouviu e compreendeu, ouviu e recebeu, mas ele ouviu e conservou a palavra de Deus. Depois de provar a palavra, ele foi provado pela palavra de Deus e perseverou na obediência até o fim. Me impacta muito quando a Bíblia fala sobre José, não é? Quando a Bíblia fala assim lá em Salmos, que a palavra de Deus provou José, até que Deus deu uma ordem para o dominador da nação, que soltasse as suas cadeias. E de um prisioneiro, Deus o levantou como Zafinate Paneá, Salvador do mundo. Um homem que entendeu os seus dias, um homem que entendeu a palavra de Deus para os seus dias, um homem que tinha o trigo fino de Deus para um mundo faminto. A palavra de Deus o provou. 12 anos no seminário da masmorra, por causa de uma visão que ele teve. E José, realmente, ele não se corrompeu. Mesmo passando por tudo que ele passou, não é? Todas as injustiças, todas as calúnias, todas as mentiras, realmente, ele conservou no espírito dele aquela visão que ele teve da maneira como Deus o levantaria na sua geração. É uma dinâmica muito simples. Eu sei que a nossa vida, muitas vezes são tantas coisas, como eu disse, que nos leva a pulverizar os nossos esforços. Mas quando nós temos esse coração de ouvir e compreender, ouvir e receber, ouvir e conservar, nós vamos experimentar sobrenaturalmente uma frutificação. É interessante que quando Mateus fala sobre aquele que ouve e recebe, você se lembra que ele produz a quanto? 100, 60 e 30. Há uma regressão. Há uma regressão, não é? Na produtividade. Porque se você só ouve e compreende, você só fica nisso. Vai haver uma regressão. Quando Marcos fala aquele que ouve e recebe, você pode observar que há uma progressão. Fala que produz a 30, 60 e 100 por um. Porque quando você compreende e recebe, ou seja, você age à altura do que você crê, da palavra que Deus está te dando, há uma progressão. Há uma ascendência nisso. É interessante, olha, entenda um pouco a economia do reino. Quanto que é 100 por 1? 100 por 1 é uma razão muito simples. 100 por 1 é 10.000%, 60 por 1, 6.000%, 30 por 1, 3.000%. Tem algum investimento que dá isso? Imagina você investir em algo, 3.000% de lucro. Rapaz, né? O reino de Deus é um reino de abundância. Deus é um Deus de favor. Irmãos, Deus tem muito para todos. Deus tem muito para todos. Quando Lucas fala sobre ouvir e conservar, já não tem nem mais razão ou percentual. Fala que você vai produzir frutos com perseverança. Perseverança. Como nós estamos nos relacionando com a palavra de Deus? É importante você entender que a palavra de Deus não é só, não estou falando só de um livro que é a Bíblia. Lá em Apocalipse 19,
A Bíblia fala assim, quando Jesus vinha naquele cavalo branco, o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus, o verbo de Deus. Na verdade, a palavra de Deus é Jesus. Se você tira a palavra de Deus da sua vida, você está tirando Jesus da sua vida. Se você tira a palavra de Deus do seu dia, você está tirando Jesus do seu dia. Como é que nós estamos nos relacionando com a palavra viva de Deus? Tudo começa com exercício de audição. Audição espiritual. Deus quer despertar a nossa audição. Exercício de audição. Ouvir e compreender. Compreender. Gente que tem entendimento da vontade de Deus. Que não malha em ferro frio. Que não entra em pescaria que não vai dar em nada. É sobre a palavra. Não é? Se você vai fazer um investimento de tempo, recurso, ministério, ouça, compreenda. Compreenda. Aquele que ouve, compreende. Mas as provas vão vir, então você tem que receber e tem que conservar a palavra de Deus. E certamente, nós vamos experimentar a abundância do reino e o favor do nosso Deus. Nós vamos experimentar esse mistério. Cristo em vós, a esperança da glória. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado, porque em Ti, Senhor, nós temos todas as coisas. Senhor, e nós queremos nos desvestir, Senhor, das nossas correrias, dos nossos estereótipos, da nossa forma, muitas vezes até de Te servir. E queremos realmente focalizar aquilo que precisa de ser focalizado. Deus, nós queremos inclinar os nossos ouvidos para Ti. Senhor, eu pessoalmente eu Te peço perdão, Senhor, porque muitas vezes eu tenho falhado nisso. Senhor, tem misericórdia. Mas ajuda-nos realmente, Deus. Ativa os nossos sentidos, ativa a nossa audição espiritual, sensibiliza-nos a Deus. Aquele que fez a boca, porventura, não falará. Senhor, e o Senhor não vai fazer coisa alguma sem antes ter compartilhado isso com os Teus servos, os profetas. E todos nós temos o espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus. Senhor, por isso tem misericórdia, nós queremos viver relevantemente a nossa vida, queremos viver de forma inteligente. Senhor, nós queremos realmente colocar a Sua palavra como prioridade, Senhor, não apenas como um objeto de religião e culto, mas nós queremos entender isso que o Senhor disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por isso, dinamiza-nos, Senhor. Senhor, e que a nossa vida possa realmente alcançar todo sentido, todo significado que o Senhor nos tem destinado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? E vamos correr com a palavra de Deus agora, para dar fruto e muito fruto. Graças a Deus. Tio Edson, tia Rô, vovô, vovó. Tá bom. Bom, nós como igreja, nós gostaríamos de honrar o pastor Cote e sua esposa, que estiveram conosco durante esse final de semana. Então, é uma lembrança da igreja, né? Eu pediria que a Raquel e o pastor viessem até aqui para recebê-lo. A Loide fazendo a entrega.
Tá? Com carinho, com o abraço da nossa igreja. Eu espero que o senhor não tenha um problema com açúcar, né? Não. Então, nós queremos agradecer, pastor e pastora Raquel, por esse tempo que nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos, o senhor nos ministrando. Foi um tempo de edificação, foi um tempo muito gostoso, foi um tempo muito bom. E nós, como igreja, somos gratos a Deus pela vida do senhor e estaremos louvando a Deus pela sua vida, né, e pelo seu ministério. Obrigado. Amém. Obrigado, gente. O nosso irmão lá do Bacaxiri, o Ministério de Família deles, comentaram assim: pastor Ismael, dá mais um toque no pastor Marcos, ali na Raquel. Eles estão querendo agendar com você, acho que para outubro do ano que vem, seminário de família lá, né? E aí eu falei, é uma boa ideia, viu? Nós vamos ter que agendar aqui também, viu? A gente entra em contato. A gente foi muito bom mesmo, foi um final de semana muito abençoado, né? E a palavra que eu ministrei na sexta-noite foi uma devocional. Tem muito a ver no sentido do que o pastor compartilhou aqui, que eu disse lá, às vezes a gente vai para um evento, para um congresso, e a gente ouve, depois vai embora e não coloca em prática aquilo que a gente ouviu e acabou, né? E aí eu apresentei aquele material que é importante nos próximos 4 dias a gente colocar em prática aquilo que a gente ouviu, para que seja efetivo na nossa vida, como a palavra de hoje. Nós ouvimos, eu fui muito abençoado e eu gosto de anotar, e anotei, né? E depois foi gravado, né, bonitão? O Valmir, né? Então depois, você que quiser essa mensagem também para ouvir, entre em contato conosco, nós vamos disponibilizar para você o CD, né? Creio que nós podemos abençoar a vida de tantas outras pessoas. Quero, pastor Marcos, Raquel, quero agradecer e louvo a Deus por suas vidas, né? Eu os conhecia assim, de testemunho de outros, né? Como eu disse, dos livros, de uma pregação, e foi um prazer estar com vocês e conhecê-los agora pessoalmente, viu? Deus abençoe vocês, seu ministério, toda a sua família. Amém, igreja? E o Edson, né? Viu, Raquel? Não precisa dizer o que o vovô fez, né? O papai, na verdade, né? E ele falou assim, pastor Ismael, o nome da esposa do pastor Marcos é Raquel. É lindo o nome dela, né? Aqui, ó, viu, Raquel? Aquela ali é a Raquel, tá? Graças a Deus. Queridos, vamos nos colocar em pé, vamos receber a bênção apostólica. Depois nós vamos nos cumprimentar na graça e paz de Jesus. Aliás, o Batu me fez um sinal lá atrás, né, Batu? Foi isso, Batu? Gente, eu já falei aqui, eu sou péssimo para sinal, né? Então, aí a Loide disse, é mesmo, a Loide concorda. A Loide, ela tenta fazer sinal para mim de longe, meu Deus do céu, não vai, ó Deus. Orem pelo pastor de vocês para Deus me dar interpretação de sinais. Né? Mas o sinal do Batu eu entendi, viu, Batu? Né? O pastor Marcos, ele deixou o material dele, os livros, pregações, ali atrás. Então você agora, ao sair, tem lá no hall, você pode estar adquirindo. Amém, querido? Estende sua mão para receber então a bênção que é de Deus para você, sua família, sua casa, a bênção para que, por onde você estiver indo, em nome de Jesus, a palavra lhe acompanhe, o Senhor esteja contigo, derramando do seu óleo, da sua unção, da sua graça, amor, cuidado sobre sua vida e na vida das pessoas que você vai encontrando. Sim, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, oramos e agradecemos o cuidado, o amor com que tens nos cercado, a proteção do Senhor que está sobre a nossa vida, tua
paz, Senhor, que nos envolve por todos os lados, que guarda o nosso coração e mente em Cristo Jesus. Pai, nós somos agradecidos ao Senhor. Colocamos diante de Ti, Pai, as necessidades do Teu povo, porque vivemos a certeza de que Tu és o provedor de todas as coisas. E aqueles que Te buscam, Te encontram, e encontrando a Ti, ó Pai, são providos e cuidados, amados pelo Senhor. O Senhor tem prazer em nos amar. Como nós cantamos aqui, o que ou quem poderá nos separar do Teu amor? Obrigado por tanto amor, Pai. E que a bênção do Senhor, o nosso Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e com aqueles que sinceramente o buscam, hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Nos saudemos na graça e paz de Jesus. Ele que é bonitão. Sem gravata.